Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém. Glória a Deus. Né? Irmãos, é muito bom estar mais uma vez aqui, né, trazendo a palavra. Deus é muito, vamos se dizer assim, bondoso, né, para conosco. E sem muita demora, irmãos, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Eu peço que os irmãos fiquem de pé. Ô, irmão, já tem um lugarzinho reservado lá na glória, como diz o pastor Alessandro. Se você permanecer fiel até o fim. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra lá em 1 Samuel 16. Samuel 16, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 13. Amém? Aí já colocaram aqui, né? Mas é que eu vou ler na minha Bíblia aqui. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? Podem assentar, irmãos? O livro, né, de 1 Samuel, ele é um livro extraordinário. Ele nos dá várias lições, vários direcionamentos, desde o início até o final, né? Uma das coisas mais interessantes do livro de 1 Samuel é que é o último juiz, né, levantado por Deus. Samuel foi o último juiz levantado por Deus. Né? Nós conhecemos toda a trajetória, né, do povo de Deus, que quando saiu do Egito, que andou, e aí Deus teve que ir levantando juízes para ir direcionando o povo, porque em todo momento o povo desviava o olhar. Deus estava ali derramando bênçãos sobre a vida do povo, mas o povo desviava o olhar. E aí Deus foi, né, consequentemente, levantando outros juízes, até chegar em 1 Samuel. 1 Samuel, e aí ele já começa de uma forma extraordinária, contando a história de uma mulher que, ano após ano, vinha adorar ao Senhor com o seu marido, porém ela não tinha filhos. Gente, olha quando nós nos posicionamos perante o Senhor como o milagre que nós precisamos, ele não atinge, ele não chega, ele não fica, ele não retém só em nós. Então, quando nós pedimos algo que é de Deus, que é para Deus, ele não para só em nós. Ele alcança outras pessoas, outras nações. E ali a gente vê o que? Ana fala o quê? Senhor, o Senhor vê palavras minhas, tá, gente? O Senhor vê a minha angústia. O Senhor vê o que eu passo ano após ano vindo aqui te adorar. Mas uma coisa ainda me falta. Eu não tenho filho. Olha a minha rival aqui, ano após ano, dia após dia. Ela ri da minha cara. Porque eu não tenho filho. E aí, quando Ana entende o propósito do que é ter um filho, do que é gerar um filho, ela expõe para Deus. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, que seja varão, na cabeça dele eu não passarei navalha.
Eu não cortarei o cabelo dele. Eu entregarei, eu devolverei ele para o Senhor. E ele te servirá por todos os dias de sua vida. Então aqui, aí quando Ana, né, a gente conhece toda a história, creio eu que todo mundo conhece a história. Ana teve a Samuel, e assim que ela teve, né, nos primeiros anos que Eucana foi adorar ao Senhor, aí Ana falou o quê? Pode ir, meu amado, eu não vou, porque o menino ainda não desmamou. Quando chegou o período em que o menino desmamou, ela foi adorar ao Senhor. E aí quando ela chegou lá no templo, ela falou, você lembra daquela mulher, para Eli, que estava aqui naquele dia orando, amargurada, que você falou que eu estava embriagada? Aqui a bênção. Eu vim trazer o meu filho, que eu prometi a Deus. Irmãos, com isso a gente tira uma grande lição nessa história. Qual tem sido o seu problema? Qual tem sido a tua petição a Deus? E com isso, qual tem sido, assim, eu não vou dizer recompensa, não vou dizer, mas assim, o que você tem feito? Não vou dizer em troca, porque Deus não troca nada conosco, mas o que você tem feito para Deus quando o milagre acontece? O que você tem devolvido para Deus depois que o seu milagre acontece? O que você tem feito? Como tem sido, como você tem agido, como nós temos agido depois que o milagre acontece, né? E aí então, né, Ana devolve, e aí a gente vê Samuel cresce, Deus fala com ele, e aí ele começa a julgar o povo, ele começa a direcionar o povo. E aí, com o passar do tempo, o povo continua pecando. O povo continua olhando para as circunstâncias. Irmãos, não olhe os ventos. Não olhe os ventos, porque a gente não sabe de onde que o vento vem. A gente não sabe o que o vento traz, a gente não sabe para onde que o vento vai. A gente não sabe. Então não olhe os ventos. Então ali, quando a gente vê, né, o povo olha, aí fala para Samuel, rapaz, nós temos percebido as nações vizinhas, nós temos percebido os povos vizinhos, todos eles têm um rei, tem alguém que os direciona. E nós, quem nos direciona? Gente, o próprio Deus os direcionava. E eles olham e falam, quem nos direciona? Quem nos direciona? Então nós queremos um rei para nós também, porque a gente vê que o povo vence porque tem um rei, a gente vê que o povo é próspero porque tem um rei, então nós também queremos um rei. E aqui finda, né, o período dos juízes e começa a monarquia. Então eles meio que Deus fica de lado, nós queremos que um homem nos direcione daqui para frente. E com isso, irmãos, eu queria trazer, né, o tema da nossa mensagem. Cadê? Colocou aí, Lolo? Com Deus, vencer o gigante não é uma probabilidade, é uma certeza. Com Deus, vencer o gigante não é uma probabilidade, é uma certeza. Então tenha isso em mente, irmãos, que com Deus, o derrubar o gigante, o derrubar o problema é uma certeza, não é uma probabilidade. E se? Não tem. Com Deus não tem o e se. Com Deus é certeza. Mas para nós termos essa certeza, a gente tem que seguir alguns passos, algumas coisas, a gente tem que tomar uma postura diante da circunstância, diante do gigante. A gente precisa tomar uma postura. Os irmãos já fecharam a Bíblia? Lolo, abre aí para a gente, Lolo, em 1 Samuel 17. A gente vai ler o versículo 4,
do 4 ao 11. Irmãos, a gente vai ler um pouquinho, né? Foge um pouquinho do que eu gosto de trazer, mas quando Deus, né, nos direciona, a gente continua. Então, quando abrirem aí em Samuel 17, continuem com a Bíblia aberta, porque a gente vai ler um pouquinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui pela minha Bíblia, porque a palavra do Senhor fala assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gade, à altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, e a ponta de sua lança de 6 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejem. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para nós hoje é: o barulho do inimigo não pode te amedrontar. O barulho do inimigo não pode nos amedrontar. Nós lemos aqui como o filisteu se apresentou, como Golias se apresentou, como foi narrado aqui a apresentação de Golias. Ele chegou todo imponente, todo, né? Todo mesmo. Era maior que todos os outros que estavam lá e direcionou a voz para o povo de Israel. Para que vocês estão se preparando para a batalha? Se eu só sou um. Que venha dentre vocês aí um, para que lute comigo, para que peleje comigo, para que, se ele vencer, nós seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E com isso, irmãos, o povo ali ouviu, o povo ali temeu pelo que os olhos viram, pelos que o ouvido ouviu. E nós temos que ter a confiança no Deus que servimos. Nós precisamos ter a confiança, por mais que o barulho seja grande, por mais que o problema seja gigante, não vamos nos ater a esse problema. Não vamos nos ater a esse problema. Não vamos nos amedrontar com esse problema. Vamos confiar em Deus. Vamos depositar a nossa confiança em Deus. Por quê que Saul, ele, assim que ouviu o povo, por que assim que ouviu eles ficaram com medo? Por que o povo ficou com medo? Se Saul foi o primeiro monarca, ele não foi o primeiro monarca do povo de Israel? Não era isso que o povo queria? Não era isso que iria fazer com que eles se sentissem realizados? E por quê que eles se amedrontaram? É porque abandonaram Deus. É porque deixaram de ouvir a voz de Deus. E eu trago para nós hoje, irmãos, não vamos ouvir
o que os homens dizem. Não vamos nos ater nas palavras dos homens. Vamos nos ater o que a palavra de Deus diz. Se a palavra do Senhor falou que nós vamos vencer, é porque nós vamos vencer. Nós vamos vencer, mas para vencermos, a gente tem que andar na linha. É porque muitas das vezes a gente quer vencer, mas a gente não quer pagar o preço para vencer. A gente não quer pagar o preço para vencer. Então, irmãos, por mais que o problema seja grande, por mais que o barulho seja gigante, confia em Deus. Confia em Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele é fiel para nos fazer vencer. Porque a palavra dele diz que nós venceremos. Que com ele nós não devemos temer a nada. E se não devemos temer a nada, por que vamos nos amedrontar? Por uma afronta, por um levante. Por quê? Então a gente precisa, não é mostrar para Deus o tamanho do nosso problema, mas é mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso grande Deus. É isso que precisamos. Enquanto não entendermos isso, a gente vai continuar na mesma caminhada, na mesma entoada, ouvindo só os barulhos. Mas a gente precisa realmente deixar o barulho de lado e focar em Deus. Seguindo, irmãos, Lolo, no mesmo capítulo 17, Lolo, pula lá para o versículo 34, a gente vai ler do 34 ao 37. Então, vamos lá, irmãos, do 34 ao 37. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro. Só um pouquinho, irmãos. E tomou um leão. Só um pouquinho, vou recomeçar. Respondeu a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Amém. Irmãos, com essa leitura eu trago o nosso segundo ponto. Como você tem se preparado? Como você tem se preparado para vencer, para enfrentar o seu gigante? Onde você tem se preparado? Como você tem se preparado? Como lemos um pouquinho antes, Davi, no início ali, Davi ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei. Mas logo que ele foi ungido rei, ele não se exaltou. Ele não falou: opa, agora eu sou rei. Opa, agora eu sou alguém. Agora Deus me ungiu como o segundo rei de Israel, agora eu sou o cara. Não. Davi, ele continuou fazendo o que fazia antes. Cuidando das ovelhas, se preparando. Então, Davi, ele continuou se preparando. E aqui entra a família de Davi. Aqui entra a família de Davi. E é o que eu quero trazer para nós hoje. Pais, mães, como vocês têm preparado a próxima geração para vencerem os gigantes? Como vocês têm preparado os seus filhos? Como vocês têm mostrado esse Deus que Davi confiava, esse Deus que derrota os gigantes? Como você tem preparado?
né, no início do mês, irmãos, foi quando Deus começou a me dar essa palavra. É interessante que Deus ele vai trabalhando, ele vai preparando, e a gente nem entende. Eu fui para a Bahia, né, lá na casa da minha mãe, e aí tinha uma campanha, lá o meu irmão é pastor e tinha uma campanha, derrubando gigantes. E aí foi me passado esse texto de 1 Samuel, né, só que lá a leitura foi no 50. Esse texto de 1 Samuel. E dali Deus já começou a trabalhar no meu coração sobre esse derrubar gigante. E aí eu fui remoendo essa palavra que o derrubar gigante, ele é um processo. Ele é um processo contínuo. Ele é um processo contínuo. Quando o gigante aparecer, a gente já tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. E aí, irmãos, eu te pergunto, como vocês têm se preparado primeiramente e como vocês têm preparado a próxima geração? Vocês têm mostrado, pais, mães, para os seus filhos, o tamanho do Deus que vocês servem? Como vocês têm servido a Deus no seu lar? Né? É interessante a campanha que o pastor lançou à meia-noite, né? Que é para quê? Gente, são cultos maravilhosos. E a gente vê, no máximo, 30% da igreja. Nós estamos fazendo um jejum de 21 dias. Se eu contar, se eu pedir para levantar a mão, que não precisa 10% da igreja, e olhe lá se é 10%. Irmãos, como você tem preparado para o dia mau? É contínuo, irmãos, não é quando o problema chega, você já tem que estar preparado. Davi estava preparado, por quê? Porque foi uma caminhada, foi uma trajetória. Ele foi trabalhando, ele foi se aperfeiçoando no dia a dia, nas coisinhas pequenas. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa trabalhar nos pequenos detalhes, nas coisinhas pequenas. Porque é assim que vamos estar preparados para vencer todos os gigantes que forem aparecendo. E aí, pais, a geração futura, como vai ser para vencer o gigante? Quando eu falei que aí entra a família de Davi, foi como o pai de Davi, a mãe de Davi, preparou Davi para vencer o gigante. Porque Davi, a gente percebe, a gente vê na leitura que ele conhecia o Deus de Israel. Por mais que o povo abandonou, né, pediu um rei, Davi, ele conhecia a história de Israel. E ele era só um moço. Ele era só um moço. É tanto que quando Samuel chega para oferecer sacrifício, Davi nem é chamado. Porque criança tinha que brincar, menino tinha que estar brincando ou cuidando de alguma coisa que não seria o suficiente, que seria perca de tempo um adulto estar cuidando. Onde era que estavam os irmãos mais velhos de Davi? Na batalha. Se a gente for ler um pouquinho adiante, a gente vai ver que estava onde? Não estava cuidando das ovelhas, não estava se preparando. Se a gente continuar lendo ali, quando o filisteu falou, os irmãos de Davi também correram, foram um dos que correram. E Jessé era o mesmo pai dos 3 que estava lá na guerra, o mesmo pai de Davi. Creio eu que o direcionamento foi o mesmo. Então, irmãos, o que eu queria falar para nós hoje, em termos de preparação, não importa se o seu filho está ouvindo ou não, fale. Fale. Essa geração precisa que você fale, precisa que você mostre. Irmãos, menos isso e mais isso aqui, irmãos, ó. Mais isso aqui, ó. Mostre isso para o seu filho. Prepare o seu filho nisso aqui e menos disso aqui. Porque isso aqui, irmãos, vai levar muita gente para o inferno.
Não que isso não seja bom. Não que isso aqui é uma ferramenta que a gente pode usar também para evangelizar nossos filhos. Mas menos disso e mais disso. Menos disso e mais disso, que é o que eles precisam. Porque se hoje nós formos perguntar para a grande maioria dos adolescentes, para a grande maioria das crianças, quantos livros a Bíblia tem? O Novo e o Velho Testamento, ele é dividido em quantos livros? Quantos são no Novo, quantos são no Antigo? Nem todos vão saber. Mas a grande maioria, se a gente perguntar qual o último vídeo que viralizou aí na internet, eles vão saber. Eles vão saber. Então, irmãos, abra o teu olho. Prepare o teu filho para vencer gigantes. Prepare a próxima geração para vencer gigantes. Amém? Continuando, Lolo, agora a gente vai... Pode deixar a Bíblia aí, para o ponto 3, irmãos. Abra lá em 1 Samuel 17, Lolo, 37 e 39. 37 ao 39. Eu falei que a gente ia ler bastante hoje, irmãos. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu-se a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Com isso, irmãos, eu trago o nosso terceiro ponto. As armas dos outros não servem para nós. As armas dos outros não servem para nós. Por mais que o problema seja o mesmo, mas as armas dos outros não servem para nós. A nossa preparação é diferente de qualquer uma outra. Então a gente vê ali que Davi, Davi levantou, falou: eu vou. Eu vou. Eu vou. Você tem arma? Tem não. Você tem capacete? Tem não. Você tem uma espada? Tem não. Você tem uma perneira? Tem não. Você tem um peitoral? Tem não. Rapaz, e como é que tu vai para a guerra se você está dizendo que não tem nada? Né? Saúl, são palavras minhas, não é que está assim na Bíblia, mas eu estou falando. Né? Então, não tenho. Mas o mais importante, Davi tinha, que era Deus. Que era o Deus de Israel. Então, Saúl logo pegou e entregou as armas dele para Davi. E falou: agora você vai vencer. Com essa tua fé, com essa tua coragem, com as minhas armas, que são umas das melhores, você vai vencer. Mas, irmãos, não são as armas dos outros que te farão vencer. Use as armas que Deus tem colocado em tuas mãos. Comece a entender qual é o projeto que Deus tem preparado para você. Irmãos, a gente vive num mundo em que os cristãos, eles não querem forjar suas próprias armas. Eles não querem ir para a batalha forjado por Deus. Eles querem esse evangelho raso. Se na igreja B, se na igreja D tem alguém que profetiza cura, eles vão tudo para a igreja que o irmão... Mas não é isso que Deus tem para nós, irmãos. O mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus. E não é você saindo daqui, indo para lá, que você vai conseguir aquilo que você almeja enquanto você não entender que é Deus. Não é o local, é
Deus. As suas armas para vencer o seu gigante, para vencer o seu problema, é Deus quem vai te dar. É Deus quem vai te preparar. Não queira sair pulando, igual os antigos falam, igual macaco pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Irmãos, uma coisa que eu não gosto é de ir em outra igreja. Em dias de culto na minha igreja. Nem em dias que não é de culto eu também não gosto, não. Eu não gosto. Eu não gosto. E meu pastor agradece por isso, porque eu não gosto. Tantos irmãos, tantas pessoas me convidam para ir, eu falo, rapaz, e eu só vou para de Sobradinho quando o pastor assim, eu não gosto. Eu gosto da minha igreja. Porque o mesmo Deus que está lá, é o Deus que está aqui. Não tem por que eu ir procurar Deus em outro lugar. Eu tenho que procurar Deus aqui. Agora, se for um caso de Deus falar, vá, aí a gente vai, né? Mas, irmãos, a gente também tem que ter cuidado com esse vai de Deus. Se não é um querer nosso e a gente dizer, ah não, é Deus que está mandando eu ir. Não, irmãos, não é Deus. Comece a forjar as suas armas em Deus para vencer aqui. É Deus, irmãos, é quem vai forjar as suas armas para você vencer. Porque pelas armas dos outros, a gente não vence. A gente fica sempre girando em círculo. A gente vê que Davi ele ficou imóvel. Ele nem conseguia vencer direito com aquela armadura. E aí Davi falou que não, eu não preciso disso não. Eu não preciso disso não. Eu não preciso dessas armas, eu não preciso dessa armadura. Porque o Deus que eu sirvo, Ele vai fazer com que eu vença. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, é o Deus que vai me fazer vencer. Amém? Vamos lá para o último ponto, meus irmãos, né, para finalizar, né, a nossa leitura. Amém? Lolo, 45, do 45 ao 47. Amém, irmãos? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então aqui eu trago o ponto 4, irmãos. Deus tem que ser a sua arma principal. Para nós vencermos os problemas, Deus, Ele precisa ser a nossa arma principal. Para vencermos os nossos gigantes, Deus precisa ser a nossa arma principal. Então, Davi ali, o gigante afronta ele, o gigante afronta o povo de Israel, e aí quando ele se posiciona para a batalha, ele insulta Davi. Olha, quem sou eu? Um guerreiro, desde a infância, e vocês me mandam um nada para batalhar comigo. Isso é uma vergonha. Vocês não têm ninguém, vocês não têm um homem com a aparência de guerreiro ao mínimo para mandar para lutar comigo.
E aí Davi fala: sabe de nada, inocente. Eu estou com o Deus da guerra. Eu estou com o Deus que pode tudo. Por que não sou eu? Eu sou só um instrumento para Deus te envergonhar. Eu só sou um instrumento para Deus envergonhar o seu povo. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Olhando pelos olhos humanos, Davi, um menino, com uma funda, com 5 pedrinhas dentro, qual a probabilidade dele vencer um gigante? Qual a probabilidade? Por isso é que o tema é: com Deus, vencer gigante não é uma probabilidade. Não é uma probabilidade você vencer com Deus, é uma certeza. Nós precisamos ter essa certeza. Com Deus não existe probabilidade. A probabilidade só existe nos olhos humanos. Porque se nós estivéssemos lá com Davi, com certeza nós diríamos: vai para casa, Davi. O que tu está fazendo aqui, meu filho? Vai para casa. Mas só que ele confiava em Deus. Ele tinha Deus à frente dele. Então, irmãos, coloque sempre Deus como sua arma principal. Coloque Deus como sua arma principal. Porque com Deus nós venceremos. Mas para isso, irmãos, precisamos ter esses cuidados com a palavra. Esses cuidados com não ouvir o barulho. Com não ficar ouvindo barulho. De não querer usar aquilo que deu certo para o irmão. Deu certo para o irmão, deixa para o irmão lá. Procure tua intimidade com Deus. Porque Deus vai te dar as suas armas. Deus, ele vai fazer você vencer, não é pelo que o irmão venceu, é pelo que você está disposto a pagar o preço. Então, foque em Deus, porque Ele é a nossa arma principal. Então, vamos já caminhando para a conclusão. O louvor já pode subir. 50 agora, Lolo. Para nossa conclusão. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e matou, porém não havia espada na mão de Davi. 51 também. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhes a espada e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhes a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém, irmãos? Então, Deus, além dele nos forjar com uma arma improvável, Ele ainda utiliza a arma do inimigo para te fazer vencer. Então Deus hoje, Ele te convida a vencer os seus gigantes. Deus hoje, Ele te convida a vencer os seus problemas. Mas para isso, coloque Ele como arma principal. Coloque Deus hoje como arma principal. Eu não sei, irmãos, eu não sei o tamanho do seu problema. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é Deus para resolver. Ele é Deus para te dar a vitória. Ele é Deus para fazer o inimigo se envergonhar. Ele é Deus para te fortalecer. Apenas confie. Apenas confie. Confie em Deus, que Ele é o Deus que faz com que nós venceremos todos os gigantes que aparecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Devolvo aqui a palavra para o meu pastor.